Olá, seja bem-vindo ao Profetizando 2023. E hoje eu vou falar sobre sonhos. Poderia começar essa mensagem falando sobre os sonhos de Deus para a sua vida, sobre dizer o quão importante sonhar, sobre a vida de José, sobre a vida de Abraão, de tantos homens e mulheres que sonharam na palavra. Mas eu quero falar a respeito de um homem que não foi falado muito sobre sonhos na vida dele, mas que ele precisou esperar o tempo de Deus para que se realizasse aquilo que era prometido sobre a sua vida. Eu quero falar sobre Davi. Em 1 Samuel 16:11, Samuel pergunta e na sequência Deus confirma. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Davi, com essa unção e com essa palavra, ele já poderia se achar o máximo, se achar o maioral sobre tudo, porque Samuel já tinha ungido ele sobre rei. Mas Saul ainda era rei sobre Israel. Saul era autoridade sobre aquele lugar. Mas Davi confiava no Deus dessa promessa, confiava no Deus que ungiu ele através de Samuel. Mas Davi continua sua vida normal, apacentar as ovelhas de seu pai, e ali precisou matar leão, precisou matar urso, precisou defender tudo aquilo que era do seu pai, que era da sua família. Ele continuou a sua vida normalmente. Mas provavelmente algo se acendeu no coração de Davi em relação a isso. Mas ele não atropelou as coisas. Ele sabia que a palavra de Deus era soberana sobre tudo. Deus leva Davi a ficar perto de Saul, a ministrar a adoração, aquilo que ele ministrava no secreto dele, no pasto, com as ovelhas, ministrar a harpa, ministrar a adoração, levou para Saul, para perto de Saul, para que acalmasse os espíritos malignos que atormentavam a vida dele, atormentavam a vida de Saul naquele tempo. Davi também, nesse tempo, enfrentou Golias, a história tão famosa de Golias, e que o povo de Israel temia, mas Davi foi ousado. Ele era apenas um menino ainda. Porque se fosse por uma história normal, eu e você já pensaríamos, não, se a gente não conhecesse a história, ou para quem não conhece, talvez vai pensar, nossa, mas agora Davi vai se tornar rei. Não, ainda não. Davi fica cada vez mais perto do rei, se torna capitão, se torna um bom soldado, mas ainda ele não era rei. Ainda o sonho não havia se tornado realidade de maneira efetiva. Davi, até por Saul entender que estava acabando o seu tempo, de acordo com as profecias, de acordo com tudo que estava acontecendo em sua vida, Saul começa a perceber que realmente Davi era um escolhido, que Davi era alguém que era segundo o coração de Deus, que era alguém que tinha o favor de Deus sobre a vida dele. Sabe quando que Davi realmente começa a tornar realidade o seu sonho? Após a morte de Saul. Lá em 2 Samuel, no capítulo 2, e depois ainda não se tornou rei sobre todo Israel. Apenas mais alguns capítulos após, no capítulo 5, que Davi se torna rei sobre Israel. Em 2 Samuel 5, 4 e 5 diz assim: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Foi após muitos anos que foi ungido sobre Davi, foi profetizado sobre a vida de Davi que seria rei, que ele realmente se tornou rei, que o sonho se tornou realidade. Há quanto tempo que você está sonhando com algo que Deus colocou sobre o seu coração? Há quanto tempo você tem vivido para esse sonho? Ou há quanto tempo você desistiu desse sonho achando que ele não iria mais acontecer? Você parou de sonhar? Deixa eu te falar algo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir sobre a sua vida. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos anos passem. As promessas do Senhor, os sonhos de Deus, eles podem às vezes demorar para se cumprir, mas eles vão se cumprir sobre a sua vida. Por isso você precisa continuar regando, por isso você precisa continuar lutando. Você não pode também ficar sentado esperando que o sonho realmente aconteça sem você se mover a fazer nada. Não, você precisa regar, você precisa cultivar isso para que Deus possa realizar a vontade dele sobre a sua vida. O tempo é dele, mas quanto mais você cultivar, quanto mais você regar, quanto mais você fazer por onde, Deus ele vai se apressar em realizar aquilo que está no seu coração. Não adianta você ter um sonho de conhecer outros países se nem o teu passaporte você tem. Sonha em ter o seu carro, em ter a sua casa própria, mas você não consegue nem ter um trabalho, você não se esforça em procurar em trabalhar. Você quer ser um empresário famoso, um empresário bem-sucedido, mas você não semeia, você não semeia em terreno fértil, você não oferta em missões, você não é fiel nos seus dízimos. Não adianta você sonhar com grandes coisas se você não planta, se você não rega aquilo que é para ser feito.
Então você precisa sonhar o sonho de Deus, mas você precisa buscar o que Ele tem para você. Precisa buscar fazer a vontade dEle. Mas não desista dos teus sonhos. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Então eu profetizo sobre a sua vida para esse próximo ano de 2023. Que você realize os seus sonhos. Que você não desista dos seus sonhos. Que você sonhe cada vez mais. Se você não consegue sonhar mais, eu profetizo que você volte a sonhar. Que você volte a crer. Que você volte a acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Se o seu sonho é se tornar um grande empresário, faça por merecer. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Se o seu sonho é viajar, conhecer outros países, profetizo que você realize isso nesse próximo ano. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você necessita de salvação, que esse ano seja real o sonho e a salvação sobre a sua casa. Continue, coloque uma meta, coloque objetivos, seja forjado, seja treinado, assim como Davi passou por vários estágios. E eu fecho essa palavra, que é um texto em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que você receba essas palavras daquilo que tudo está sendo derramado sobre você e sobre a sua família. Que o próximo ano você possa desfrutar o melhor do Senhor sobre a sua vida. Deus te abençoe.